vamos entrar em sintonia, vamos acalmar nossos corações, nossa mente, acolher a espiritualidade aqui conosco. Pai de infinita misericórdia, te agradecemos por mais esse encontro, de estarmos aqui juntos, mesmo nesse momento de pandemia, através dos meios de comunicação, das redes sociais, que tu nos dás essa opção. Queremos acolher nossos mentores, nossos anjos da guarda, mentores da casa de conselheiro, toda a espiritualidade amiga aqui presente, acolher toda essa bondade, todo esse amor com que nos conduz a cada momento. E confiamos a Ti, ó Pai, as nossas vidas. Mentalizemos nesse momento, cada um de nós, mentalize as pessoas que pediram as nossas orações, as pessoas que prometemos de rezar. Mentalizemos. Intercedei ao Pai, em favor de cada um. Concedei a cada um dos nossos irmãos aquilo que mais necessitam. Muita força, coragem, resignação para passar pelas provas que muitas vezes vêm nos surpreendendo. E assim, invocando também a intercessão de nossa Mãe Maria, rogue por nós agora e por todo sempre. Te pedimos a permissão de iniciar o nosso encontro da noite de hoje, dando todos juntos o nosso graças a Deus. Graças a Deus. Então, hoje temos Ana Maria que vai falar para nós sobre o alfa e o ômega. Então, Ana Maria, você está com a palavra. Boa noite, né? Boa noite. Primeiramente, eu vou fazer a leitura da lição, né? Que é alfa e ômega. A verdadeira história da humanidade resume-se em Cristo. Divide-se em 3 partes: passada, presente e futura. A passada transcorreu através das profecias que se reportam à sua vinda. A presente escoa-se sobre os estudos e consequente assimilação da moral inigualável da doutrina excelsa, das revelações divinas nele corporificadas, sendo a palavra redentora e as exemplificações que nos foram legadas com sua passagem por este mundo. A futura culminará na vida eterna, na conquista da imortalidade, no cumprimento, em suma, das promessas solenemente anunciadas por ele, como expressão do Verbo de Deus encarnado. A primeira fase dessa história é a esperança, adejando em torno de seu nome, divinizado pelas profecias. A segunda é a fé na sua palavra, na aquisição do futuro, brilhante nele mesmo manifesto. A terceira será a consumação do fato, a entrada triunfal do Espírito redimido no reino do amor, nesse reino de Deus, por ele tão calorosamente anunciado. Em tal importa a real história do homem. Através daquelas fases se desdobram os mistérios da vida humana, solucionam-se todos os problemas dos nossos destinos. O homem é a obra em acabamento. Jesus é a obra acabada. O homem, com seus defeitos e fraquezas, impede que por ele se manifeste e se ostente a imagem da divindade, a cuja semelhança fora criado. Jesus revela Deus em sua majestade, em seu esplendor, como o límpido cristal de um espelho, refletindo a imagem que o defronte. Esse é o motivo por que Jesus nos foi dado como modelo. Em imitá-lo, resume-se o supremo ideal da vida humana. Em que pese, pois,
as vãs filosofias. Cristo Jesus é e será o alfa e o ômega deste orbe que hospeda a família humana. Bem, primeiramente eu fui ver no contexto o significado de alfa e ômega. Alfa representa o princípio, a primeira letra do alfabeto grego, a primeira estrela de uma constelação, a estrela mais brilhante desta constelação. Já o ômega, que é a 24ª letra do alfabeto grego, é a última letra deste alfabeto, né? Então, é o princípio, significa o princípio e o fim. Jesus é o princípio e o fim para a humanidade, quer dizer, ele nos dá o princípio, revelando para nós tudo que a gente desconhecia a respeito do Criador, né? E de tudo que precisamos para alcançar a eternidade. Então, o princípio e o final, né? Nessas 3 fases aí. A verdadeira história da humanidade resume-se em Jesus Cristo, que nos diz que não veio destruir a lei de Deus, veio cumpri-la, desenvolvê-la, dar o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Quer dizer, ele veio, nos mostrou a Deus para nós, né? Nos revelou Deus mais uma vez e mostrou, né, que ele nos disse que não veio destruir as leis que Deus criou para nós. Ao contrário, ele veio fazer cumprir. E nos disse que nos revelou os deveres do homem para com Deus e os deveres para com o próximo, que é a base de toda a sua doutrina, né? Essa história se divide em 3 partes, como diz lá Vinícius, né? Passada, presente e a futura. A passada transcorreu através dessas profecias, aquelas que se reportavam à sua vinda à Terra, quer dizer, todos os profetas que revelaram que ele chegaria e viria para nos trazer a esperança em torno do seu nome. Ele, Jesus, reduziu os mandamentos, né, nesta única prescrição: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E acrescentou: aí estão a lei toda e os profetas. Quer dizer, daqueles 10 mandamentos, ele reduziu somente a amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. E ainda falou que ali estavam todos os profetas. Também disse mais outras palavras: o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último iota. Então, cabia-lhe, então, dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento, quer dizer, o seu nascimento. Para nós, a história da humanidade divide-se em antes de Cristo e depois de Cristo. Quando nós estudamos todos os fatos que são anteriores ao seu nascimento, a C, todos os fatos depois do seu nascimento, de C. E a gente vê que, depois de Cristo, a mudança que ocorreu no nosso planeta para melhor, comparando a antes de Cristo para depois de Cristo, a diferença é bem grandiosa, né? A história passada desenvolveu-se através das profecias. Então, eu pesquisei os profetas que anunciaram o seu nascimento, né, a sua vinda. Encontrei o primeiro, disseram que 5 grandes principais, né, profetas fizeram essa predição, mas houve muitos mais, né? O primeiro, Miqueias, capítulo 5, versículo 2. A predição do nascimento do Messias e da instituição do seu reino. Mas tu, Belém Efrata, posto que pequena para estar entre os milhares de Judá, de ti é que me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Quer dizer, Jesus já existia na eternidade, como ele revelou, né? O segundo que eu pesquisei foi Jeremias 23, 5 e 6, o renovo de Davi.
Eis que vem dias que o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e procederá sabiamente, executando o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este é o nome que será chamado, o Senhor, justiça nossa. Em Jeremias também, 36:16, dá o mesmo texto, né? Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este é o nome de que será chamado. Aí diz, o Senhor é a nossa justiça. Depois, Zacarias 9:9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que vem até a ti o teu rei. Ele é justo e traz a salvação. Ele é humilde e vem montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. Ainda em Zacarias 11:13 diz, ora, o Senhor disse-me, arroja isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles, e tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Quer dizer, já estava previsto ali que ele ia ser vendido por 30 moedas de prata. Depois, Isaías. Isaías eu conhecia, mas Isaías 7:14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz, que é o que mais nós conhecemos, né? Príncipe da Paz. E no Evangelho de Lucas 4:17-24, o próprio Jesus revelou em uma sinagoga de Nazaré. Lucas 4:17. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, e abrindo-o, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. No 4:19, e para proclamar ao ano aceitável do Senhor. E, fechando o livro, devolveu o assistente e sentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos. Quer dizer, uma escritura lá do tempo do Isaías, né? Essa predição foi feita por Isaías. E Jesus recordou nesse dia na sinagoga. Então, houve um último profeta que revelou Jesus, que foi o João Batista. Aí eu peguei só o trechinho, né? Respondeu-lhe João: eu batizo em água, no meio de vós. No meio de vós está um que vós não conheceis, aquele que vem depois de mim, de quem eu não sou digno de desatar a correia das alparcas. João Batista foi considerado o último profeta a anunciar a vinda de Jesus. E ele era filho de Isabel. Desde o ventre de sua mãe, ele estava cheio do Espírito Santo. Ainda em Lucas também tem a passagem do anjo, né? Do anjo Gabriel, que anunciou a própria Maria o nascimento do Criador. Essa passagem nós conhecemos bem. Bem, isso foi a primeira fase. Não foram só esses profetas que falaram sobre Jesus. Há no Evangelho mais partes, mas eram muita coisa para passar. Os mais importantes, são os 5 principais, eu coloquei aqui, para que nós víssemos que essas profecias trouxeram para nós
a esperança de um mundo melhor. A segunda fase nos trouxe a fé na palavra de Jesus. Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo, e estabelecer entre os homens uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada dos espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, a que a natureza está submetida, que se cumpre. É no capítulo 1 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, item 9, parágrafo 4. Ainda o livro do Evangelho segundo o Espiritismo diz que o Espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. Diz ainda, são chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias para se realizarem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Quer dizer, cabe a nós, né, trabalhar, utilizar todos os ensinamentos e conhecimentos de Jesus para que nós possamos alcançar esse progresso, né? Para que nós possamos chegar à terceira fase, que nos traz o quê? A fase final, né? O ômega. A terceira fase será a consumação do fato, como Vinícius nos disse. Culminará com a vida eterna, na conquista da imortalidade, nas promessas anunciadas solenemente por Jesus. No Evangelho segundo o Espiritismo, contém todos os ensinamentos necessários, todos os ensinamentos, exemplificação, a moral ensinada por Jesus na Bíblia, tudo explicado para que possamos estudar, compreender, aprender e aplicar em nossos dias, e ainda colaborarmos para que todos os irmãos à nossa volta também possam alcançar a meta final, que é a entrada do Espírito redimido no reino do amor, tão anunciado e almejado por todos nós. Precisamos ter fé, perseverança, boa vontade e coragem, pois a luta não é fácil. Não é fácil para nós conseguirmos tudo isso. Precisamos nos transformar, nos melhorar a cada dia, nos educar moralmente, deixando de lado o orgulho, a vaidade e o egoísmo, e todas as más qualidades, os maus vícios que ainda possuímos. Segundo Vinícius, o homem é a obra em acabamento, devido que às suas fraquezas, os seus vícios, as suas dificuldades em seguir os ensinamentos de Jesus. Ainda temos muitas arestas a aparar, muitas coisas inacabadas, coisas por terminar, mas temos a inteligência que é rica em méritos para o futuro, que acabei de mencionar, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, seguindo os ensinamentos e os exemplos de Jesus, seria mais fácil a tarefa dos espíritos nos impulsionarem para a meta final, para o ômega. Quer dizer, se todos nós utilizássemos a nossa inteligência somente para o bem, trabalhando, melhorando, ajudando o próximo, aplicando, fazendo a caridade, sendo piedosos, aqueles ensinamentos todos que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, realmente seria mais fácil de nós alcançarmos o nosso objetivo final, a meta final, né? Que é entrarmos no reino do Senhor. Pois Jesus é a obra acabada e foi-nos dado como nosso exemplo a seguir. E nos mostrou que o homem pode fazer o que o homem pode fazer quando tem fé: transportar montanhas, ultrapassar todos os obstáculos e seguir em frente em direção
ao amor, à paz, à fraternidade. A vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode nos dar a satisfação de obter a aceitação do nosso Criador no esplendor de seu reino. É por isso que Jesus é o princípio, o alfa, e o fim, que é o ômega, pois só seguindo os seus ensinamentos vamos alcançar este objetivo tão desejado, que é a salvação. Aqui eu termino a minha explanação. Então, nós sabemos que Jesus nos trouxe tudo que era necessário, nos mostrou, exemplificou, curou, fez tudo que era necessário para que nós aprendêssemos com ele o necessário para a nossa salvação. E nós, 2000 anos depois, 2021 anos depois, ainda temos dificuldades, dúvidas, incertezas e praticamos coisas erradas. Um dia sabemos e aplicamos, outro dia já esquecemos, e assim a gente vai passando e não nos firmamos em nos melhorar para que nós possamos entrar no novo momento em que nós estamos, na transformação da Terra. Nós precisamos estar preparados para chegarmos, para continuarmos aqui no nosso planeta, que Deus criou para nós com tanto carinho, com tanto amor. Então, nós precisamos nos esforçar para que isso aconteça. Precisamos nos melhorar. Como diz na leitura, é difícil, mas não impossível. Um pouquinho a cada dia nós vamos conseguir, tenho certeza, e já estamos no caminho, graças a Deus. Mestre Jesus, vamos à nossa prece. Agradecemos a Ti, Senhor, a oportunidade de termos contato com todos os seus ensinamentos. Pedimos a Ti, Senhor, que nos dê força de vontade, perseverança, fé, amor, tudo que precisamos para sermos cada dia melhor. Pedimos, Senhor, por todos os nossos irmãos enfermos, pelos que nós nos propomos a orar, pela mãe do Mauro Alexandre, que se encontra enferma, por todos os enfermos, mesmo aqueles que nós não sabemos onde estão em suas casas, às vezes sem médico, sem condição de atendimento, que eles sejam amparados, socorridos. Pedimos também por todas as pessoas que nesse momento estão pelas ruas, passando necessidades, ao desabrigo, nesse frio tão grande que está se fazendo neste momento. Pedimos a Ti, Senhor, que esteja conosco, hoje, agora e sempre, e que nós possamos realmente, já passamos pelo princípio, que é o alfa, esperamos chegar ao ômega e entrar no seu reino com louvor, e todos juntos, porque vai ser triste para nós que fiquemos de fora desse prêmio, da coroação do nosso êxito, e deixemos também alguém para trás. Então, vamos alertar os nossos irmãos para que todos tenham condições de chegar junto conosco. Obrigado, Senhor, por todas as graças recebidas, por todas que ainda vamos receber, porque tenho certeza que estás sempre conosco. Graças a Deus. Pronto. Graças a Deus. Terminei. Podemos abrir os microfones e... Estou com calor. Esquentou, né, Ana Maria? Isso aí, esquentou os corações da gente também com as suas palavras muito lindas, seu estudo maravilhoso. Sou sua fã. Eu também. Vamos fazer fã-clube daqui a pouco. O jeitinho da Ana falar, né? Um jeitinho assim, meigo, tranquilo, né? Que nos faz refletir. Gosto muito, né? Aí, nosso mestre, querido Jesus, que é o princípio de tudo,
e o nosso fim, né? Onde a gente deve chegar, sempre com os exemplos de tudo que ele nos deu, fez por nós. É isso aí. Eu E nos achei, dá até hoje, né? eu não entendi, mas depois parece que abriu a mente. Ai, graças a Deus. É porque hoje a gente estuda alfa e ômega como ângulo, física. Tem muitas essas coisas na cabeça, mas alfa e ômega, Jesus, aí eu entendi. Na parte da produção de jogos, projeto alfa é o projeto finalizado. E o E beta é o que está em andamento. o beta, a segunda letra do alfabeto grego, né? Uhum. Em andamento. Muito bom. Quando a Valéria coloca aí da forma simples que a Ana nos fala, né? Vinícius também nos fala de uma forma muito simples, né? Quando ele nos lembra que nós estávamos lá naquela primeira fase, cheios de esperança, clamando a Deus pelo Messias tão desejado. Também estivemos na segunda fase, a fase da fé, quando podemos vivenciar, talvez, quem sabe, de bem perto, e não experimentamos a fé tão avassaladora, tão verdadeira, né? E nos desviamos. Mas hoje a gente, através da doutrina espírita, tem a grande facilidade de vivenciar essa terceira fase com esse evangelho redivivo. Novamente, estamos tendo a oportunidade de estarmos bem perto de Jesus, não o vendo presencialmente, como na segunda, mas tendo mais clareza sobre as palavras que ele nos trouxe. Mas o nosso esforço ainda está um pouco pequeno. E Vinícius fecha a mensagem aqui com uma coisa muito simples, né? Ele diz que basta imitar. Não é nem ele não usou compreender, conhecer, analisar. Imitar. Se a gente simplesmente imitar Jesus, a gente vence, né? E a gente vê aqui os nossos irmãos menores, quando eles nos imitam, eles conseguem as coisas. E por que nós, que já vivenciamos essas duas fases, estamos na terceira, ainda nos negamos a imitar? Basta imitar. É aquele velho pensamento que tem que surgir na hora da dificuldade, na hora do confronto, né? Jesus faria o quê? Imitar. Ele ia jogar a pedra? Não, né? Então também não joga. Então, Vinícius trouxe assim, eu acho que ele foi assim, muito simples. Apesar dele trazer esse título com palavras gregas, alfa e ômega, mas ele foi assim, de um linguajar bem simples. Como a Ana veio com muita simplicidade trazendo o estudo, né? Foi muito bom, Aninha. Obrigada. Graças a Deus. Ele me ajudou. A sonolência. Você tem que desacelerar mesmo. Preciso mesmo. Cadê o pessoal? Fala aí, gente. É muito bom ouvir vocês. Tem 10, 11 pessoas aí. A Ana Campos, ela está com alergia, então está um pouco... Estou quietinha, porque essas chuvas me deixam assim. Então, mas é muito bom te ouvir mesmo, Ana. E a gente compreende, né? Com simplicidade também, né? O estudo. Isso é bem importante, né? Essa compreensão com simplicidade, né? Esse entendimento que faz imediatamente a gente pensar, né? Nessa questão. E quando a Regina diz assim, imitar Jesus, ainda as pessoas têm, eu digo assim, uma dificuldade para compreender isso, né?
As pessoas normalmente falam assim, seguir Jesus, mas às vezes não entende que esse seguir é imitar as atitudes dele. Pensa que seguir eu estou, Jesus, levantar a mão, essas coisas. E ainda não chegou nesse alcance dessa compreensão, do imitar. O que é imitar? Né? É buscar fazer como ele faria. É difícil ainda para nós, mas algumas atitudes a gente pode parar para pensar nisso, né? Porque seguir Jesus não é tão simples. E não fui eu que disse, não, viu, Ana? Foi Vinícius. Porque realmente você tem razão. A gente acha que tem que virar Jesus, ser um Jesus. E não é imitar só. E como imitando, a gente chega lá. Até porque a gente é único e não dá para a gente ser a mesma pessoa. Isso A mesmo, gente que pode bom que tentar, mas mostrou o rosto, né? Saiu aquela bonita. Jesus era muito simples, né? A gente está aqui pensando, imitar justamente uma coisa tão simples, um homem simples, nada sofisticado, tudo assim, né? De uma maneira tão no meio do povo, dos pescadores, ali com o dedinho na terra. Cercado dos mais simples, né? Mas o da controle da natureza. religião, o controle dos religiosos sobre o povo, colocou Jesus lá no altar, Sim. lá em cima, exatamente para que as pessoas não tivessem essa compreensão da simplicidade em segui-lo, em imitá-lo, né? Aí colocou, poxa, não, está fora do meu alcance, Jesus, não, está tudo... Maria, não, estão lá em cima, no altar, né? Quando, na verdade, ele, na sua simplicidade, ele estava ali no meio de nós, ele não estava em nenhum altar, nem Maria, nem nada, ele estava ali no meio de nós, né? Exemplificando para que a gente pudesse imitar. Alguém quer dizer mais alguma coisa?